Na Multirio, o jovem tem vez. Eu tenho fome de justiça, porque eu acho que esse mundo tá muito injusto. Se for amigo de verdade, ele vai estar lá, vai te ajudar, vai te dar conselhos bons, vai te apoiar. Eu gosto de conversar com pessoas diferentes, porque cada pessoa tem um ponto de vista, tem uma forma de viver diferente. Ele pode ser pobre, rico, preto, branco, azul, amarelo, verde. Porque sempre que você escutar alguém fazendo um machismo, fazendo um racismo com a pessoa, você já entende, você tem como argumentar e também para ter uma vida melhor. É sempre importante a gente saber quem a gente é, a gente se aceitar, a gente se reconhecer. Conhecimento é poder e ninguém pode tirá-lo de nós. Na Multirio, o jovem tem voz. Multirio, há 30 anos, jovem como você. Bem-vindas e bem-vindos, professores, professoras da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Bem-vindas a essa última mesa temática, nosso último encontro ao longo de toda essa jornada que nós já trilhamos, na segunda edição da Semana do Ensino Fundamental 2, pensando todos os nossos desafios, as nossas grandes complexidades, pensando as características desse segmento que é tão rico e tão cheio de circunstâncias desafiadoras. Esse ano, nós trouxemos para a segunda edição o tema Territórios Educativos, para pensarmos as aprendizagens e esses desafios que o segundo segmento costuma abraçar. A Semana do Fundamental 2 é uma ação de caráter pedagógico, curricular, estruturada por meio de atividades que foram remotas, presenciais e que proporcionaram encontros e processos formativos destinados aos professores especialistas que atuam nos diferentes componentes curriculares dos anos finais. Nós agradecemos até aqui a participação de todos e todas que puderam engajar com a gente nesse movimento e que assim a gente possa seguir trilhando novos rumos em prol de uma educação pública e de qualidade. Para hoje, para essa grande mesa de encerramento, nós decidimos convidar pessoas que são da nossa própria rede, pensando que esses grandes desafios que se apresentam para nós podem ser melhor amparados, melhor discutidos, melhor observados por aquelas pessoas que estão no chão da sala de aula, estão atuando nos eixos de formação continuada das lideranças da nossa rede e das pessoas que estão olhando de uma maneira mais ampliada por toda a gestão desse processo pedagógico, que é a relação com os coordenadores e as coordenadoras pedagógicas. Então, para isso, eu queria compor essa mesa de hoje, então, trazendo 3 pessoas muito especiais que aceitaram esse convite. Vou pedir para elas aparecerem para dar um oi para a gente. A professora Pérola Domingues, da Escola Municipal Castelo Nuevo, acho que é assim que fala, da segunda CRE. Também gostaria de convidar a professora Andréa Casadonte, que é professora e formadora de lideranças da quinta CRE, e a professora Ana Posidônio, é assim que eu falo o seu nome, Ana, da Escola de Formação Paulo Freire. Bom dia a todas. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Que bom. Como a gente estava conversando logo nesse começo de conversa, eu gostaria de agradecer formalmente a todos vocês por aceitar esse convite para a gente fazer um belo encerramento desse grande evento que nós conseguimos proporcionar para a nossa rede. A gente passou por um monte de coisas, né? Nós tivemos professores que participaram das vivências práticas que aconteceram em 8 lugares diferentes da cidade. A gente teve vivência no Parque de Madureira, a gente teve vivência no Quilombo Sacopã, na Lagoa, na Feira de São Cristóvão, a gente teve vivência na Casa da Mulher Carioca, lá na Zona Oeste, a gente teve trilha urbana aqui no centro da cidade, fazendo um percurso aí sobre os caminhos da classe trabalhadora. Tivemos uma trilha na Floresta da Tijuca, discutindo também inclusão, aspectos sensoriais na formação dos nossos professores, enfim, um monte de coisas.
tivemos rodas de conversa sobre matemática, sobre a implementação das leis federais 10.639 e 11.645, com a parceria da GERE. Tivemos uma mesa hoje ainda, mais cedo, com a equipe de avaliação, discutindo aprendizagens, recomposição de aprendizagens. É um arsenal aí de coisas maravilhosas que a gente conseguiu construir e que ficará disponível para todas as pessoas, professores, professoras, coordenadoras pedagógicas, que não conseguiram acessar nenhum desses eventos simultaneamente. Então, que a gente possa acessar essa playlist que vai ficar registrada no canal do YouTube da Multirio, para conseguir acompanhar todos os eixos temáticos que foram debatidos, todas as conversas que nós tivemos, e assim podermos pensar, repensar e curtir a nossa rede, essa rede que é tão rica, tão cheia de potências e com tantos desafios, da melhor maneira possível. E aí, para começar a nossa conversa de hoje, que vai encerrar a nossa semana do Fundamental 2, eu vou começar no chão da sala de aula. Vou começar lá no chão da escola, trazendo um papo aqui bacana com a professora Pérola Domingues, que é professora da Educação Infantil da Prefeitura do Rio. Atualmente, ela ocupa a função de coordenadora pedagógica dos anos iniciais e dos anos finais na Escola Municipal Castel Nuevo, da 2ª CRE. Muito obrigado, Pérola, pela sua participação. A Pérola também é formada em pedagogia pela Unirio. Ela possui especialização em psicopedagogia institucional. Ela tem mestrado em educação pela PUC e está cursando o doutorado em educação também pela PUC, onde desenvolve uma pesquisa sobre a infância e é integrante do grupo de estudos de pesquisa em educação, Museu Cultura da Infância. Obrigado, Pérola, pela sua generosa participação. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço. Bom, eu vou deixar a Pérola poder apresentar tudo aquilo que ela gostaria de compartilhar com a gente nesse momento, pensando que essa fala ela é para todos nós, é para todos os professores da rede, mas especialmente voltada para os coordenadores pedagógicos, essas pessoas que estão numa posição estratégica fundamental e que sem essa fortaleza que são os nossos coordenadores pedagógicos, boa parte do nosso trabalho não conseguiria avançar. Então, fica aí o meu reconhecimento. E eu vou trazer para você, Pérola, uma pergunta, só para a gente poder começar aí a nossa conversa, e aí você fica à vontade para poder abordar essa resposta da maneira que você achar mais interessante, tá bem? Tá ótimo. E a pergunta é mais ou menos assim, eu vou ler para não poder errar. Nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo hoje é de reconstrução, é de recomposição, é de reestruturação, é de reafirmação de laços e de acordos depois de tudo que nós vivemos nesse período de isolamento, de pandemia. A impressão que eu tenho, Pérola, é que durante algum tempo a nossa vida, as nossas vidas, ficaram suspensas, como se nós estivéssemos esperando num banco de reservas de uma grande e longa partida. E, de repente, o jogo recomeçou e a vida precisou continuar, de algum ponto, de alguma forma, e para cada um foi diferente. E se tem uma área que foi duramente afetada por essa dinâmica, essa área é a nossa, a educação. Então, diante desse contexto, eu gostaria de te perguntar, Pérola, como você e os professores e as professoras da sua equipe e os seus estudantes têm conseguido refazer os seus percursos pedagógicos no lugar onde vocês se encontram, né, na sua escola. Obrigada, Pedro. Então, os desafios, né, de atuar como coordenadora pedagógica na escola, principalmente, né, pós-pandemia, são inúmeros, né? A gente sabe que sempre foi uma tarefa desafiadora. Antes da pandemia, né, já tinham suas complexidades, né? O cotidiano da escola é um cotidiano vivo, né, que sempre as pessoas que estão ali, né, os atores da comunidade escolar, precisam sempre estar nesse ir e vir de pensamentos, né, da reflexão da prática educativa. Isso é extremamente importante para a gente continuar seguindo. É claro que a gente retorna, né, dessa pandemia com todos esses desafios, né? É como se tudo tivesse
ficado suspenso mesmo. E aí, quando a gente chega na escola, a gente tem que parar e pensar, e agora? Como que a gente vai caminhar? Né? Que responsabilidade que a gente tem diante de tudo isso que foi vivenciado, né? Então, essa escuta dos alunos, né, essa observação da comunidade escolar foi muito importante para que a gente pudesse retomar, né, toda essa prática educativa. Né? Então, é claro que a gente encontrou diferentes desafios, né, que a gente ainda está tentando superar, né, cotidianamente, né, nos processos, por exemplo, de alfabetização, que a gente sabe que ainda nos anos finais a gente ainda tem, né, alunos que estão com essa demanda, né, de ter aí um apoio maior para que consigam, né, consolidar essas habilidades, né, referentes à alfabetização. Então, isso é muito desafiador, porque a gente sabe que se o aluno está com uma dificuldade ainda na alfabetização, ele vai ter uma dificuldade ali não só na língua portuguesa, né, mas sim nos diferentes componentes curriculares, né, que a gente tem na escola. Então, isso é uma prioridade, né? Eu acho que isso é urgente. Né? Então, repensar esse processo, como que a gente vai garantir que esses alunos estejam alfabetizados, né, para que consigam ter aí esse sucesso na sua trajetória escolar e na sua vida, né? É muito importante. Eu acho que esse foi o primeiro grande desafio, né? Então, eu acho que tem esperança, né? É uma fala assim de um grande desafio, mas tem esperança, porque eu também vejo uma comunidade escolar que se envolveu, que olhou para essa realidade, né, e que pensa em apoiar aos outros. Né? Então, não é só uma demanda do professor de língua portuguesa, né? É uma demanda que todos os professores, que a gestão escolar, que a comunidade escolar como um todo, tem que olhar e tentar contribuir. Né? Então, a gente pede muito esse auxílio. Né? Eu, enquanto coordenadora, eu tento atuar, né, dessa forma, pedindo a colaboração de todos. Né? Então, o professor de história, o professor de matemática, o professor de educação física, todos podem contribuir para promover ali um ambiente alfabetizador, né, que contribua, né, com a superação dessa dificuldade que alguns alunos estão apresentando. Né? A matemática também, já discutimos sobre isso, né? A gente vem falando muito sobre essa necessidade de recomposição dessas aprendizagens. Então, eu sempre oriento um trabalho mais lúdico, né? Mostrar qual é a utilidade da matemática na vida dos alunos. Eu acho que isso faz com que eles vejam sentido no que estão aprendendo. Se a gente não trabalha com sentido na escola, né? Se a gente não demonstra para o aluno que aquilo tem utilidade para a vida dele, fica muito difícil, os conhecimentos ficam ali muito perdidos, muito soltos. Né? E outro trabalho que eu acho que é essencial nesse retorno, né? E daí para frente, que a gente tem que ter muita atenção, são nas competências socioemocionais. Né? Eu vejo muita dificuldade assim, com autoestima, com questões, né, que aconteceram em casa durante esse período, que acontecem cotidianamente, né, na vida de muitos alunos da nossa rede. Olhar para essa realidade, né, é muito importante. Então, não é só focar também nas habilidades, né, é olhar para o indivíduo, né, o que a gente precisa fazer para garantir condições adequadas para essa aprendizagem. E eu acho que o papel do coordenador pedagógico é um papel de articulação, né, entre esse professor, entre os alunos, entre as famílias. Então, esse olhar e essa observação do que é necessário, né, para garantir esse ambiente propício para que as aprendizagens ali desenvolvam, né, é fundamental. Então, esse apoio, né, essa escuta, você poder estar ali na escola e falar para esse aluno, olha, se você estiver precisando de alguma coisa, vamos conversar. Se você precisar de uma orientação para organizar seus estudos, ou então apenas de alguém, né, que possa ali te aconselhar em algo que está atrapalhando, né, para a evolução, né, dessa aprendizagem, é fundamental.
né? Então, eu acho que também é uma demanda aí que a gente precisa olhar, que quem está dentro da escola sabe que não está fácil, os alunos estão com muitas dificuldades, né? Então, esse boom, né, de olhar para as competências socioemocionais está cada vez mais importante e necessário, né? Então, assim, são muitos desafios, claro, mas o que eu posso te dizer que vem dando certo lá na escola onde eu atuo é o trabalho coletivo, né? Ninguém soltar a mão de ninguém, né? A gente estar junto, refletir muito, ter esses momentos de planejamento, de formação, para que a gente possa pensar nessas demandas que vão surgindo no dia a dia, né? E quais estratégias que a gente pode, né, realizar para conseguir ali minimizar esses impactos, né, essas dificuldades. Então, é muito bacana quando a gente vê diversos professores, às vezes, de uma turma que nem é a turma que a gente está discutindo, né, alguma dificuldade, e ele se propõe a fazer um trabalho, né, ali também de entrar para fazer um reagrupamento, né? Esse aluno eu acho que pode entrar na minha sala para também assistir as minhas aulas, porque vai ajudar nesse processo de alfabetização. Então, assim, quando surgem, né, ideias, acho que é isso que enriquece, né, a nossa vontade de continuar, de caminhar e ver que há caminhos possíveis, né? Então, isso me orgulha, né, em meio a tantos desafios, ver também, né, essa prática coletiva para enfrentamento, né, de todos esses desafios. Eu acho que é algo muito potente, né? O professor que está ali ao lado do outro para auxiliar, né? Tem alunos de outras turmas que fazem monitoria nas turmas dos alunos mais novos, né? A gente reagrupa, a gente faz 1000 estratégias e a gente vem vendo o resultado surgindo aos poucos, né? Nada é imediato, a gente tem que ter paciência, né? É um momento que requer paciência, mas tem essa possibilidade aí de traçar estratégias e ter muitas conquistas. Obrigado por essas considerações iniciais, professora Pérola. Eu acho que esse é um ponto muito sensível, né? Falar de soluções para desafios tão complexos. A gente não está aqui exatamente para isso, porque cada escola é uma escola, cada contexto é um contexto. Às vezes, isso é muito comum, né? Escolas no mesmo bairro, talvez na sua, uma questão que seja um problemão, na escola do vizinho, não é essa a questão, né? Então, não há fórmulas secretas para resolver todos os problemas de uma vez só, né? Então, o que há é trabalho coletivo, é engajamento, é sensação de pertencimento àquele território, ter bom senso, obviamente, e responsabilidade com os compromissos que nós assumimos diante dessa rede que é pequenininha, né? Temos uma rede super pequenininha, com pouquíssimas pessoas, pouquíssimos alunos. Então, tudo é muito proporcional a essa dimensão. Então, eu te agradeço por essas considerações iniciais. A gente já vai voltar a conversar, tá bom? Agora, para a gente dar continuidade a esse bate-papo, vou chamar a professora Andréia Casadonte, que é uma antiga conhecida. Andréia não é exatamente uma pessoa estranha para mim, já esteve na gerência da qual eu faço parte hoje, na gerência de anos finais. Andréia, que é uma pesquisadora da área da educação, também está lá lutando pelo seu doutorado. Eu reconheço isso, também foi uma grande inspiração para mim, porque eu pensava, como pode essa mulher fazer 1 milhão de coisas e ainda arrumar tempo para pesquisar educação no tempo que faz isso, né? Então, acho que a Andréia é uma grande referência. Ela também está atuando numa CRE, que é a minha, que é a Quinta CRE. Uhum. Agradeço aí a gerente da GES, da Quinta CRE, a Marli Stuart, professora também incansável e muito comprometida com a causa da educação na nossa cidade. Então, sem maiores delongas, vou deixar a própria Andréia falar sobre o seu trabalho, falar sobre o seu engajamento nesses grandes desafios, olhando para o CP. Tá? Então, Andréia, eu vou fazer como eu fiz com a Pérola. Vou trazer um contexto, uma pergunta que é mais ampla, e aí você abraça da forma que você achar que é mais interessante, tá bom? A pergunta é assim: se nós tivemos que reaprender algumas questões ou refazer alguns percursos, como tem sido hoje, né, em 2023,
Como tem sido, então, esse trabalho de acompanhamento, de formação, de apoio aos coordenadores pedagógicos da Quinta CRE, especificamente, que você tem trabalhado, né? Mas como tem sido isso? E uma segunda pergunta seria, quais são os principais desafios ou quais são os avanços que você já consegue perceber atuando nessa frente aí de formação de lideranças? Obrigada, Pedro. Gostaria de agradecer, né, esse convite, essa oportunidade dessa conversa tão potente, né, com as colegas Pérola e Ana. Também gostaria de agradecer aos professores, professoras, coordenadores e coordenadoras que nos assistem. E, assim, algumas coisas que a Pérola falou, eu já identifiquei pelo contato que eu tenho aqui com o meu território. Eu posso até dizer que é meu território porque eu nasci na área da Quinta CRE, né? Sou nascida e criada, ainda moro na região, então é um território que eu conheço aí há uns 43 anos, né? A formação, ela começa, né? Esse projeto de formação, em específico, né? Visando a liderança pedagógica, ela começa em agosto do ano passado, eu estou com esse grupo desde agosto do ano passado, e uma necessidade que a gente sente, né, em conjunto, né, porque nós temos 11 formadoras para cada coordenadoria, e que a gente sente também em conjunto com a EPF, porque estamos sempre em diálogo com a EPF, é essa necessidade que a Pérola colocou, que ela teve quando retoma, né, na escola, né, de ouvir esses alunos, de observar como que eles retornam, né, e aí quando ela falava eu só pensava na palavra acolhimento. Né? Então, o primeiro passo que a gente dá quando encontra esses CPs, né, e quando tem contato com esses CPs, é de acolhê-los. Né? Porque, realmente, a gente retorna num cenário desafiador. Às vezes eu brinco com o meu grupo, que eu falo, gente, eu não aguento mais falar desafio, mas é desafio. Né? É desafiador. E também converso muito com elas e com eles, que não há receita, como o Pedro falou. A gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu. Essa geração, pelo menos, nunca viveu uma pandemia, de precisar se isolar do contato social, né? E de voltar depois disso, e como seria esse retorno. A gente está vivendo um momento inédito e com os seus desafios. No entanto, eu também concordo com a Pérola quando eu vejo que há profissionais, né, muito preocupados com as aprendizagens dos alunos e como que a gente vai superar esses desafios. E uma maneira que a gente tem defendido muito é o pensar coletivamente, né? É de um apoiar o outro, inclusive nas nossas aprendizagens. Eu falo com as minhas coordenadoras e com os meus coordenadores que eu aprendo muito com eles e aprendo mesmo. Eu não estou ali naquela posição de ensinar somente, mas também de aprender, e hoje a gente tem uma troca muito grande. Né, um suporte. A nossa ideia é realmente trazer esse apoio, esse suporte, né, em prol mesmo das aprendizagens dos alunos e desse fortalecimento do território. Então, a gente hoje já percebe o quanto esse grupo vem se fortalecendo, vem se constituindo e aprendendo, né, e trocando, porque, como o Pedro também falou, né, cada escola, mesmo dentro de um território ou de um mesmo bairro, né, ela tem a sua especificidade, ela tem as suas necessidades, mas às vezes você tem pontos de convergência que na troca com os seus colegas, você pode trazer ali estratégias, ações que vão impactar na sua escola. E uma que a gente tem percebido, né, que eu percebi nos últimos encontros, por exemplo, como os coordenadores de Fundi 2, né, de anos finais, eles têm gostado de trocar com os coordenadores de anos iniciais. A gente aqui no nosso território, a gente separa em grupos, né, porque a gente tem um quantitativo considerável para atender, a gente tem em torno de 94 CPs, e a gente gosta de trabalhar com dinâmicas de grupo, com atividades em grupo, para que eles possam trocar e aprender, né, com os pares. E aconteceu de, no último encontro, alguns coordenadores trocarem de grupo, precisarem por alguma necessidade,
E esse encontro entre os coordenadores de anos iniciais e de anos finais foi muito profícuo. Eles gostaram. E é algo que a gente está pensando em promover mais vezes. Então, a gente promove uma formação em conjunto com a EPF, e pensando nesse atendimento das necessidades dos coordenadores, mas em especial de estar ali oferecendo o suporte. A gente tem, óbvio, não é só acolhimento, a gente tem momentos de estudo, né? Quando a gente fala de recomposição de aprendizagem, de avaliação, do CP, desse papel do CP como engajador, né, dos processos educativos, porque ele circula na escola entre diferentes espaços, então a gente está ali para trazer toda essa reflexão com o CP, e isso tem dado bons frutos, né? Hoje eu vejo quanto o grupo se constituiu e quanto ele participa nos nossos encontros e como eles trazem sugestões de práticas que eles estão desenvolvendo e compartilham com os colegas, né? Isso tem sido muito produtivo, para pensar mesmo de como a gente pode superar esses desafios que são inéditos. É um momento inédito, que a gente retorna de um cenário que a gente não esperava. Isso tem sido assim, muito produtivo para, né, o nosso grupo. Eu posso falar da experiência que eu tenho tido da Quinta CRE, da Quinta Coordenadoria. Também em contato com os outros formadores, a gente percebe o quanto essa troca, né, tem trazido experiências, né, exitosas e proveitosas. Eu acho que é isso, Pedro. Mais alguma questão? Eu acho que para as considerações iniciais foi ótimo. A gente já vai retomar de novo uma segunda rodada aí, mas só para a gente recapitular, depois dessa fala da Andréia, obrigado, Andréia, a gente já falou sobre a importância do CP como esse grande articulador pedagógico das ações, dos projetos, das ideias diferentes que aparecem na escola para conseguir fazer a gestão dos processos complexos que estão lá dentro de cada escola. A gente já falou sobre educação socioemocional, né? Olhar para esse estudante e também para os profissionais de educação com esses olhos de enxergar outras coisas, estão para além das habilidades, está para além da questão curricular, está para além disso que é matéria-prima do nosso trabalho e com o qual a gente tem muita responsabilidade. Mas como essas pessoas voltaram e como elas estão conseguindo se reorganizar diante desses novos desafios. Então, Pérola trouxe isso. Pérola também trouxe aí alguns exemplos de diferentes estratégias que ela já tem adotado na sua escola. Pode servir para outras escolas, pode ser que outros colegas já estejam fazendo a mesma coisa, ou coisas diferentes. Acho que vale também a gente esmiuçar esse repertório, né, de ações que cada escola tem adotado. André trouxe aí de novo uma reflexão sobre esses diferentes contextos, os desafios, falou sobre esses encontros diferentes que acontecem lá no seu território, em que é interessante olhar para os anos iniciais, os anos finais, numa conversa. Eu sempre apostei muito nisso. Eu fazia isso quando era professor na minha escola lá em Irajá, que era na Quinta CRE, na Mário Paulo de Brito. A gente tinha uma escola do lado, que é a Escola Irã, e todo ano, ao longo do ano, eu pulava o muro, praticamente. Ia lá do outro lado, conversar com os professores, conversar com aqueles alunos que seriam meus alunos no ano seguinte, para entender como é que seria essa passagem do muro, né? Porque isso acontecia, né? Eles olhavam assim, espiavam por cima do muro as atividades que aconteciam dentro lá do quintal da minha escola. Eu era um professor bem calminho, pouco agitado, que fazia pouca bagunça na escola, então sempre despertava curiosidade. Eu acho que esse alinhamento, essa troca, André falou muito de troca, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente teve alunos que chegaram, fizeram a transição dos anos iniciais para os anos finais, sem ter conseguido consolidar, né, com a máxima absorção, né, de tudo aquilo que foi oferecido por conta da pandemia. Então chegaram aos anos finais com algumas lacunas, com algumas dificuldades, e a gente não tem como fechar os olhos para isso. Esse é o novo contexto que os anos finais precisam também pensar, e esse é um grande desafio para os CPs que trabalham, né, em escolas que atendem turmas de anos finais. André falou sobre acolhimento de uma forma generosa, carinhosa, acho que isso é muito importante, da importância de a gente permanecer estudando, né, e qualificando esse nosso fazer a partir de diferentes dinâmicas, de diferentes aprendizagens, e que todos nós estamos aprendendo o tempo todo. Eu também. E aí, diante disso, tudo que a gente já falou até agora, é que eu vou convidar a professora Ana Cristina,
Tudo bem, Ana? Tá, o seu áudio está fechado para mim. Abri. Muito bem. Ana, eu vou seguir o mesmo protocolo que as demais, tá? Eu vou te apresentar, depois eu vou fazer uma pergunta mais ampla para a gente poder fazer essa mediação aí, tá bom? Bom, a professora Ana está há pouquíssimo tempo na nossa rede, só está há 32 anos. Ela tem graduação em letras, com especialização em linguística. Atualmente, ela é assessora na gestão da Escola de Formação Paulo Freire. E até ano passado, 2022, ela era gestora da Escola Municipal Lício de Souza Carvalho, em Uaíba. A professora Ana também foi coordenadora pedagógica da Nona CRE, pegando justamente uma época importante, que foi quando se deu a criação do cargo. Bom, essa pessoa que está aí há pouquíssimo tempo na rede, é com quem eu vou conversar agora. Obrigado, Ana, por ter aceitado esse convite. E a sua pergunta, mais direcionada, é a seguinte. Aqui. Bom, do ponto de vista de quem fala e vive uma rotina diante de uma das frentes mais complexas da nossa rede, que é a Escola de Formação Paulo Freire, que justamente cuida da formação continuada de professores, traçando planos para conseguir atender a essa clientela gigante que nós temos na nossa rede, incluindo os professores que atuam como coordenadores pedagógicos, e reconhecendo também os desafios desse trabalho de coordenador pedagógico, que você bem conhece, Ana. Então, vai a minha pergunta. Como você tem percebido até aqui esse impacto, a importância, a chegada das formações continuadas, das ações que a EPF promove, nessa retomada dos processos educativos, nesse diálogo e nessa reaproximação com os nossos professores, coordenadores e coordenadoras pedagógicas? Obrigada. Antes de tudo, eu quero agradecer ao professor Pedro pelo convite para participar dessa mesa com vocês. Eu fiquei muito feliz pela possibilidade de representar a EPF nessa conversa, também em virtude desse ano, a função de coordenador pedagógico completa 25 anos. Foi uma função criada em janeiro de 1998, e eu faço parte desse grupo, e fiquei muito feliz de poder representar a EPF, da gente poder conversar um pouco sobre o que a gente faz aqui na Escola de Formação Paulo Freire com os colegas. Esse ano, a formação de coordenador pedagógico está a cargo do gabinete, a professora Rita Simone, que é a nossa gestora. Ela está de frente com essa formação, junto com a equipe de formadores de liderança pedagógica, da qual a professora Andréia, que muito bem representa a Quinta CRE e representa esse grupo de formação daqui da gente, faz parte também. Eu queria destacar um trecho para poder entrar nessa questão que você trouxe, Pedro. A professora Pérola, quando ela fez a fala dela sobre a atuação do coordenador pedagógico, principalmente nessa perspectiva do pós-pandemia, que foi um momento assim, foi um momento crucial da escola, né? A escola teve um papel super importante naquele momento que a gente estava vivendo, e a gente viu a diferença que faz a escola. Nós fizemos uma escola fora dos muros, né? Nós tivemos que ir às casas, iniciamos um trabalho de atendimento virtual, digital, e o coordenador pedagógico, naquele momento, junto com a gestão, foi primordial. E aí eu falo também por mim. Na época eu era gestora e a gente tinha não uma cobrança, mas a gente tinha a necessidade de estar perto da nossa comunidade escolar, e eu não teria conseguido se eu não tivesse o apoio da minha coordenadora pedagógica. Então, a professora Pérola, ela fala que nesse pós-pandemia a escola precisou estar atenta às necessidades da comunidade escolar, e a retomada dessa prática escolar, visando o atendimento desses alunos que necessitam consolidar algumas habilidades em leitura e escrita, que é um desafio que a gente tem nesse momento, né, o pós-pandemia. O que eu destaco, então, na sua pergunta, Pedro, quando você fala do papel da EPF? Qual era o objetivo, então, da gente fazer uma formação para coordenadores pedagógicos?
primeiro, pensar com eles essa rotina da escola, né? Pensar os movimentos que a escola precisa fazer. Os movimentos, a rotina do coordenador pedagógico é uma rotina em que ele precisa articular não só a questão administrativa, porque ele tem também uma questão administrativa, mas principalmente articular os projetos da própria escola com os projetos emanados pelo nível central, visando a garantia do desenvolvimento dessas habilidades. Então, qual é o papel da formação nessa perspectiva? De pensar com o coordenador pedagógico outros movimentos, de trazer para eles possibilidades de pensar na sua articulação, pensar na sua pessoa enquanto articulador desse processo, enquanto pesquisador. Andréia, como você mesma disse, é um exemplo disso, de pesquisa, de estudo. Pensar na sua apropriação das metodologias, né? Metodologias ativas, das novas tecnologias que são primordiais nesse trabalho, e pensar também, principalmente, no engajamento desses colegas, né? E aí, assim, eu, quando estive coordenadora pedagógica, a gente via muito a dificuldade também do relacionamento. Era um cargo criado recente, né? Então, qual era o papel da gente, né? O que a gente tinha, para fazer? Então, na verdade, tinha-se a ideia lá atrás de que a gente era um professor dos professores, e a gente sabe que hoje o nosso papel não é esse, né? Até porque, por exemplo, eu não teria condição de dar uma aula de matemática, por exemplo, para um cara que é formado e tem uma especificidade. Esse não é o meu papel. O meu papel é pensar com o meu colega de matemática, de ciências, de história, de geografia, outras possibilidades, de apresentar para ele recursos, estratégias, propostas, de pensar com ele questões também ligadas às adolescências, né? Principalmente nos ginásios. A gente precisa pensar que os adolescentes têm várias questões. Agora, na pós-pandemia, eles trouxeram para a gente várias questões ligadas à sexualidade, questões territoriais, questões familiares, e que nós precisamos apoiar o colega que é coordenador pedagógico nesse trabalho, nessa interação, nesse relacionamento. Eu acho que o nosso papel enquanto formação, então, ele perpassa por todas essas frentes, né? Então, é frente aberta, né, Pérola? É da gente pensar com o coordenador, e aqui a gente tem um movimento muito legal de que a gente não tem um movimento só de levar, mas a gente tem um movimento, a Andréia pode falar sobre isso muito bem, a gente tem um movimento de ouvir o coordenador pedagógico, né? E da gente ouvir o que precisa, o que o cara acha que precisa mais fazer, o que a gente pode mais fazer para apoiar esse cara, né? Para apoiar esse colega que está lá nesse contexto. Então, é isso. Eu acho que pensar com ele a rotina da escola e trabalhar sempre com ele a importância do papel dele no processo pedagógico da escola. E nisso, eu tive lá em fevereiro, eu tive uma fala com os colegas da liderança, como eu acho importante que esse CP seja empoderado pelo gestor. É preciso que a gente entenda que o coordenador pedagógico, ele não é equipe gestora, ele não faz parte da equipe gestora, né? Mas ele é um cargo de confiança, é uma função de confiança, e ele é o parceiro da gestão da unidade escolar. O tanto que esse colega, que é coordenador pedagógico, precisa estar empoderado, até para que ele possa, então, utilizar de todas as ferramentas que ele vai ter, não só da EPF, né, mas dos estudos dele, das coisas que ele traz para poder desenvolver o trabalho dele na unidade escolar. Acho que é isso. Obrigado, Ana. Já completou aí a nossa primeira ciranda com várias questões importantíssimas. Eu acho que esse final, quando você cita a Andréia, né, trazendo essa expertise que a Andréia também já percebeu por esse contato com a formação, esse empoderamento dessa figura, né, desse personagem que é central para as questões pedagógicas dessa rede toda, né? A gente pode pensar
1 milhão de atividades específicas que vão pensar o maquinário que a escola e que precisa ter lá o cuidado com as suas engrenagens todas. A gente precisa cuidar para que ela não pare, né? Mas, ao mesmo tempo, para além desse administrativo, né, desse maquinário que a escola existe aquilo que é a essência dela, que está no espírito mais essencial da escola. E todas as motivações vão para o lugar do pedagógico. Se o coordenador pedagógico não tiver essa empatia, esse jogo de cintura, se não tiver essa capacidade de articulação com aquilo que está à sua disposição, entendendo que também os grandes desafios são parte daquilo que ele precisa colocar lá na sua bagagem para conseguir jogar esse jogo, fica mais difícil. Então, acho que é importante a gente refletir sobre os grandes problemas que cada escola possui, e cada escola tem os seus, mas também pensar que não estamos sozinhos, somos uma rede. Aqui nós temos uma rede representada de diferentes cenários, nós somos uma rede. Eu acho muito curioso quando a gente está em contato com os colegas que estão no papel de regentes e os colegas estão no papel de coordenadores ou das equipes gestoras, e a gente vai transitando pelos outros lugares, parece que a gente vai se tornando menos rede. Eu não me sinto menos rede. Eu continuo professor, agora eu estou olhando com uma perspectiva mais administrativa para algumas questões, mas é uma administração também pedagógica, porque a gente não deixa de ser professor para se tornar administrador. Eu não fiz administração de empresa, nem sei fazer isso. Então, acho que tem um cuidado, um zelo, né, do nosso trato com as pessoas que precisa contemplar tudo isso. Para uma segunda rodada, já é uma segunda rodada mais curtinha para a gente encaminhar para as considerações finais, eu vou propor assim, aí eu vou fazer do meu jeito, e aí vocês aproveitem o tempo que eu vou fazer do meu jeito para vocês pensarem como vai ser o jeito de vocês. Eu vou dar uma referência de uma questão que eu acho que é inspiradora e que eu acho que pode orientar, ou pode ajudar, pode somar com o trabalho dos coordenadores pedagógicos. Vou trazer uma referência, para mim essa referência vai ser um termo abordado por diferentes pesquisadores, não só do campo da educação, e eu vou oferecer esse termo como uma inspiração, como uma grande referência. E aí vou fazer lá meus encaminhamentos. Então, logo no começo da nossa conversa, eu preferi apresentar vocês primeiro e não me apresentei, porque eu achava que o protagonismo tinha que vir de outro lugar. Então, eu vou me apresentar agora e vou fazer a minha parte. Tá? Meu nome é Pedro Bárbara, eu sou gerente dos anos finais, nesse momento, na Coordenadoria de Ensino Fundamental, sou professor de artes cênicas e amo fazer isso, acho que é o que eu faço de melhor. E levo um pouco desse espírito das artes cênicas para a maneira como eu conduzo os processos mais pedagógicos e mesmo os mais administrativos. A minha referência para fazer o que eu faço de um jeito que me deixa feliz é o conceito de aquilombamento. Esse conceito traz uma perspectiva que está em diálogo com o que a Pérola trouxe para a gente, falando de trabalho coletivo. Acho que o eixo aquilombamento, a categoria ou o termo aquilombamento, traz uma dimensão de trabalho coletivo alinhado com aquilo que é, para mim, ancestral. Tem a ver com escuta a sua avó, escuta a sua mãe, não repete aquilo que ela já falou que não é para repetir, não faz aquilo que você já sabe que não vai dar certo. Sabe sabedoria do mais velho? Para mim, aquilombamento tem a ver com isso. Como fazer com que as pessoas trabalhem coletivamente, cada um somando a sua potência nesse coletivo, porque somos todos e todas muito diferentes. Então, cada um tem uma potência diferente. Como a gente soma essas potências num grande território educativo confluente. A escola é um lugar de confluências, né? Para mim, uma grande referência para isso é o Nego Bispo, que é um pensador quilombola, nordestino, que está falando de confluência de saberes, que é uma das inspirações também dessa semana. Então, deixei como referência o termo aquilombamento, que já foi pensado por Abdias do Nascimento, já foi pensado por Beatriz Nascimento, já foi pensado por Clóvis Moura, já foi pensado recentemente, repensado por Sueli Carneiro. São grandes intelectuais brasileiros que contribuíram para construir essa ideia aí de aquilombamento. Então, vou deixar como contribuição final aí minha o termo e a perspectiva do aquilombamento. O que vocês deixam aí de outras referências e outras inspirações para os nossos colegas coordenadores e coordenadoras pedagógicas? Vou retomar lá com a Pérola. Pode ser, Pérola?
Sim. Bom, foi muito bom, né, ouvir também, né, as colegas, a Andréia, a Ana, você, Pedro, e eu acho que a gente falou aqui muito, né, de acolhimento, né, desse acolhimento que é necessário tanto para o coordenador pedagógico, né, porque eu estava pensando aqui, tem uma coisa que é muito boa do coordenador, ele consegue, né, ter essa visão da escola como um todo. É boa, mas ao mesmo tempo também é desafiadora, porque também olha para todos os problemas que estão ali, né, no cotidiano. Então, a gente precisa de muito acolhimento, porque às vezes lidar com tudo isso, né, é angustiante, né? A gente não sabe como que vai ser esse caminho, por mais que as tentativas, né, sejam inúmeras. E as professoras também falaram muito desse acolhimento, né, do coordenador pedagógico. E eu acho que o coordenador pedagógico faz a mesma coisa na escola, quando ouve seus professores, quando ouve os alunos, né, quando conversa ali com a gestão e traça todas essas estratégias, né? Então, eu acho que esse olhar, a escuta sensível, né, a todos da comunidade escolar, é fundamental e vem muito aí de encontro, né, com a ideia do aquilombamento, né? Obrigado, Pérola. Então, a Pérola somou aí no nosso saquinho das sugestões a palavra acolhimento, também está indo aí ao encontro de aquilombamento. Então, agora eu vou para a Andréia. Andréia, qual será a sua contribuição, suas referências para esse nosso pacotinho aí final? A minha referência, eu não poderia... Assim, teria várias citações para trazer aqui, mas eu vou continuar com Paulo Freire, né? Quando ele diz que o educador se eterniza em cada ser que educa e que educar é um ato de coragem. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui nesse espaço, né? O quanto que a gente afeta o outro e o quanto a gente precisa, nesse cenário, afetar o outro, né? Mas com essa mobilização mesmo de coragem, de amor, né? Eu até brinco e converso com as coordenadoras e com os coordenadores que a gente vive no cenário educacional. Hoje, no nosso país, a gente vive um cenário difícil. Não é fácil o cenário educacional que a gente vive hoje. Mas a gente escolheu estar aqui e a gente volta no dia seguinte porque a gente gosta e a gente ama mesmo o que a gente está fazendo. Não é minimizando e nem trazendo um impacto menor, mas eu acredito muito na mobilização dos afetos. Né? E eu escolho ser professora, ser educadora todos os dias quando eu levanto para fazer as minhas atividades, que são todas envolvidas nessa área, né? Tanto as atividades profissionais quanto as atividades acadêmicas. Eu faço essa escolha há 24 anos. Então, assim, os desafios, eles sempre existiram e eu sei que eles continuarão enquanto eu fizer essa escolha, mas eu continuo voltando no dia seguinte, porque existe uma mobilização de afetos ali que me atravessa e que me faz retornar todos os dias. E assim, se a gente sentar para conversar mais tempo, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem histórias inspiradoras, tem histórias, né, de alegrias que viveu nesse percurso educacional, enquanto professor, enquanto coordenador, enfim, nos diversos, aquilo que o Pedro falou, né? Eu continuo sendo professor, eu hoje estou gerente, mas a minha essência, a nossa essência é pedagógica, assim como a essência da escola é pedagógica. Então, eu deixo esse pensamento de Paulo Freire, né? O quanto a gente se eterniza, né, por meio da educação. Maravilha! Então, já temos aquilombamento, acolhimento, Paulo Freire com ato de coragem, com a sua mobilização dos afetos. Muito importante trazer a escolha que a gente faz que insistentemente, cada vez que nós retornamos para o lugar onde nós estamos, na educação. Então, muito obrigado, Andréia. E, Ana, qual é a sua contribuição aí para o nosso... Eu tenho um trechinho, eu gosto muito de Rubem Alves, gosto muito de Paulo Freire,
Andréia, eu sabia que a Andréia ia pegar o Paulo Freire para ela, então eu fui no meu mestre também, que eu gosto muito, que é Rubem Alves, e eu peguei um trechinho dele, de um livro dele, que ele fala que na escola eu aprendi complicadas classificações botânicas, taxonomias, nomes latinos, mas eu esqueci. E isso me remete à transformação. Se a gente não transforma num saber interior nosso, aquilo que a gente aprende na escola, se a gente não transforma esse saber da escola numa vivência, esse esquecimento é natural, né? A gente precisa transformar. E aí é disso que se trata o conhecimento que a gente absorve na escola. E eu vejo o papel do coordenador pedagógico muito importante nesse processo. Primeiro, porque ele precisa apoiar o colega no sentido de que ele perceba as suas habilidades, as suas potencialidades, né? E, segundo, apoiar também o aluno nessa construção, nesse engajamento também da escola, que não é fácil, principalmente nesse processo das adolescências que a gente vive, que eles vivem, né? Não é fácil. Então, eu vejo como... quero deixar, então, a palavra transformação. A gente precisa transformar em situações nossas, em crescimento, em valorização para a gente, o que a gente aprende na escola, e eu vejo o coordenador pedagógico como um articulador muito potente nesse processo. Obrigada. Muito obrigado, Ana. E para encerrar, então, a nossa conversa, que foi breve, mas acho que muito potente, acho também foi providencial a gente terminar, a gente culminar todo esse evento em que a gente parou para mobilizar e pensar questões que afetam os anos finais, terminar falando sobre o trabalho desse grande articulador pedagógico que é o coordenador, a coordenadora. Acho que faz todo sentido. Então, para a gente poder encaminhar para o final, vou deixar aí os últimos minutos para poder cada uma de vocês dar suas contribuições finais, fazer suas considerações, de repente retomar alguma coisa que ficou para trás ou trazer aquela última lembrança, aquilo que não pode ficar, não pode deixar passar, e vocês também já se despedirem dos nossos ouvintes aí de hoje. Pode começar na ordem que vocês quiserem. Quem for o primeiro aí, está tudo certo. Vamos manter a ordem? Vou continuar. Podia ser na mesma ordem, né? Eu acho que, né, esse bate-papo aqui que a gente está tendo é muito importante, né? E pensar na escola, né, de diferentes perspectivas, né? Vou juntar agora um pouquinho do que as professoras trouxeram, né? Esse acolhimento, esse cuidado com o outro, essa possibilidade, né, da transformação, e acredito que para isso a gente precisa estar motivados, né? Então eu trago também aí outra palavra que eu acho que é essencial, a motivação, né? Então esse desejo, né, cotidiano de fazer diferente, de tentar dar uma contribuição, né, de poder auxiliar, né, a um colega de trabalho, é essencial para que a gente consiga aí superar todos os desafios, né, que vão sendo postos, né, com a pandemia, né, independente da pandemia, né, nas questões que vão surgindo mesmo no chão da escola, né, diariamente. Então, o desejo de caminhar, né, e de poder propor coisas diferentes, né, de acreditar nesse trabalho coletivo, né, de pensar cada vez mais em trabalhar de uma forma mais lúdica, né, com sentido, olhando para essa realidade dos nossos estudantes da rede, é essencial para que a gente consiga aí construir um caminho de vitórias, né? E eu acho que é isso, poder compartilhar aqui com vocês esse momento com pessoas que confiam, né, que é possível, é essencial para a gente continuar aí seguindo. Obrigado, Pérola. Andréia? Eu queria traduzir, de certa forma, ou transmitir. Eu tenho uma grande admiração pelo coordenador pedagógico, né, pelas coordenadoras pedagógicas. Eu entendo que são profissionais que, assim, eles têm uma extrema importância na escola, né, e não no sentido, assim, não somente no sentido da responsabilização,
né, mas no sentido mesmo da importância dessa figura, né, o quanto esse profissional, né, esse educador, ele faz toda a diferença na escola, porque faz. Né? Então, assim, eu queria deixar aqui a minha admiração pelo coordenador pedagógico, pela coordenadora, né, como a Ana bem lembrou, o cargo completa hoje 25 anos, era um cargo que há 25 anos não existia, né? E aí a gente vê hoje o quanto esse cargo é essencial, essa função é essencial, né? E quanto isso é importante para os nossos professores, para as nossas professoras e para os nossos estudantes. Então, eu queria deixar aqui a minha admiração e também reforçar esse pensamento de rede, né? Somos uma rede, somos todos educadores, professores, professoras, e que estamos aqui para criar, fortalecer esse pensamento de rede e apoiar, né, escutar o coordenador, pensar junto com ele, estudar junto com ele, né, em prol dos nossos estudantes. Obrigada. Obrigado, André. Ana. Então, depois de que essas duas meninas falaram, sobra pouca coisa para dizer. Vocês traduziram muito bem o espírito do que a gente está fazendo aqui hoje, né? E aí eu vou pegar o Pedro lá atrás, quando ele falou de aquilombamento, antes dele dar a visão dele, ele falou, agora eu estou numa posição que eu tenho um olhar administrativo para o administrativo, mas eu não me perco das questões pedagógicas. A gente, primeiro, pedir para a gente não perder esse olhar, né? A gente, em qualquer posição que a gente esteja, a gente não pode perder o olhar para o pedagógico, para a função da escola, para o papel primordial que a escola tem na vida das nossas crianças, na vida dos sujeitos que passam pela escola, a galera do EJA, enfim, as comunidades, as pessoas que moram em áreas conflagradas. Essa escola tem um papel primordial na vida das pessoas, de qualquer lugar. Então, a gente pedir que a gente sempre tenha esse olhar da importância da escola. A segunda coisa, a Andréa falou, reafirmou a questão de nós sermos rede, porque somos rede, temos que estar entrelaçados, né? Somos rede por um motivo, fazemos parte de uma grande rede. Temos problemas, alguns problemas são iguais, comuns, outros são distintos, dependendo do território em que a gente está, mas a gente é uma rede por isso. Não é à toa que somos rede, porque precisamos nos apoiar, precisamos estar juntos, e tudo é pedagógico na escola, gente. Então, assim, a Andréa falou muito bem, o papel do coordenador pedagógico, ele é crucial. Então, a minha palavra hoje, antes de tudo, é de gratidão a vocês pelo trabalho que vocês realizam nas escolas. A gente, às vezes, acha que o nosso dia acabou e que a gente não fez nada, mas se você faz um inventário mental de tudo que você fez coisa pra caramba. Você atuou na vida de um adolescente, você atuou na vida de um professor, de um responsável, do seu gestor. Mantenha os canais de comunicação abertos com os seus colegas, né? Isso é muito importante. O engajamento passa pela comunicação. A escola não existe se ela não investe numa comunicação ativa, se ela não ouve o seu colega, se eu não ouço o meu gestor, se eu não ouço o meu colega, eu não consigo pensar num projeto dentro do PPP, eu não consigo pensar numa ação para atender uma necessidade da escola. Então, a gente precisa se manter aberto, um canal aberto para ouvir, para receber e para poder articular todas essas questões que perpassam pelo território da escola. É isso. Meu abraço para vocês. São 25 anos de uma função maravilhosa. Parabéns a todos vocês. Obrigado, professoras. Eu deixo aqui o meu mais sincero agradecimento a vocês todas e a todas as pessoas que estão nos assistindo ainda hoje, em especial todos os coordenadores e as coordenadoras pedagógicas. Eu deixo aqui minha gratidão, meu abraço a vocês, um tchau. Eu vou fazer a minha despedida aqui e encerrar oficialmente a segunda edição da Semana do Ensino Fundamental 2 em 2023. Beijo, obrigado, meninas. Até a próxima. Obrigada, tchau. E a gente fica aqui, mais um ano que nós conseguimos realizar esse grande evento que mobilizou tantas pessoas, tantas parcerias, tantos lugares, né,
uma semana de Fundamental 2 que falou especificamente sobre territórios educativos. Nós poderíamos fazer diferente, tivemos que trazer diversos territórios para o nosso grande evento pedagógico para conseguir alinhar essa perspectiva da escola ou a comunidade escolar como um grande território educativo, com todas as suas complexidades, as suas diversidades, as suas falas, as suas potências e os seus grandes desafios também. Então, eu deixo aqui, nominalmente, meu agradecimento à Escola de Formação Paulo Freire, que nos ajudou com todo o processo de inscrições, na figura da Rita Simone, nossa diretora, do Ramon, gerente de formação dos anos finais, da Ana Cristina, que esteve com a gente aqui agora nessa mesa. Agradeço também a Gra, né, na figura do coordenador Marcelo Fernandes, e do Mário Mangabeira, que está lá junto sempre, um diálogo muito alinhado com todas as questões que chegam às escolas, para que nós possamos pensar as aprendizagens de muitas maneiras. Agradeço também ao IHA, na figura da professora Cláudia Medina e do Alexandre, que fez uma participação especialíssima para nós, começando nesse movimento de trazer mais inclusão e trazer a tradução para a língua brasileira de sinais nas mesas que nós pudemos contar com isso. Então, agradeço também. Agradeço muito especialmente a Letícia Cortes, da Coordenadoria de Avaliação. Letícia, que foi uma incansável também nos diálogos com a gente, na gerência de anos finais, construindo uma rede de apoio a essa perspectiva da aprendizagem ligada com a avaliação, e é tudo aquilo que a gente pode pensar para melhorar a nossa rede. Agradeço também, especialmente, a Coordenadoria de Diversidade, Cultura e Extensão Curricular, na figura da professora Joana Oscar, de todas as suas gerências internas, a GERER, especialmente. Agradeço a GEIM, da Educação Integral, agradeço a GPPE, dos projetos aí, desportivos, de extensão curricular também. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram a construir esse grande, difícil, complexo evento que pensa as aprendizagens, que pensa os territórios educativos, que pensa os diálogos, as confluências de saberes que estão presentes no Ensino Fundamental 2, esse segmento do qual eu faço parte, como professor de artes cênicas, que tanto amo também ser. Agradeço, por fim, e não menos importante, aliás, muito especialmente, a toda a equipe da Multirio, na figura da Carolina Antonucci, acho que é assim que fala o nome dela. Carol, um grande beijo, muito obrigado por todo o trabalho que vocês tiveram junto com a gente. Eu não poderia deixar de agradecer a todas essas pessoas e sem deixar de destacar a Coordenadoria de Ensino Fundamental, que pensa incansavelmente toda a lógica, todo o projeto curricular para a nossa cidade, os materiais pedagógicos Reeduca, que fazemos com tanto carinho e para que chegue aos nossos estudantes, aos nossos colegas professores, professoras, de uma maneira que o trabalho pedagógico possa ser alicerçado de uma maneira potente, honesta, respeitosa, colorida, diversa, impactante, porque a nossa cidade merece. Agradeço, então, a professora Carla Celestino, minha coordenadora da CEF, pelo amparo, pelo apoio, pela dedicação e por essa parceria que nós fazemos esse ano, na segunda edição da Semana do Fundamental 2. Muito obrigado a todas, a todos que nos assistiram até aqui, e não deixe de acessar depois a playlist com todo o repertório das mesas temáticas, das rodas de conversa que nós tivemos ao longo desses últimos 3 dias, para que vocês possam também consolidar o trabalho pedagógico nas suas escolas, inspirados por aquilo que nós tentamos trazer de inspiração. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.